Fala pessoal, mais uma vez pelo Rafcast. Hoje nós temos aí a presença da doutora Michele, que ela é psicóloga há mais de 20 anos e ela gentilmente vem compartilhar conosco mais uma vez assuntos de extrema importância. Quem acompanhou os episódios passados viu que a gente falou sobre saúde mental e principalmente a questão da ansiedade. E hoje, dando continuidade nessa série, nós vamos falar sobre a questão da depressão. Doutora Michele, mais uma vez agradeço demais a sua presença e principalmente em poder compartilhar não só a experiência, mas também com o pessoal que acompanha a gente lá de casa. Muito obrigado. Obrigada a você, Robson. Sempre informação é tudo, né? Sem Para dúvida. que as pessoas entendam a necessidade de se cuidar, Sim. né? Principalmente os homens. Que é um Talvez. pessoal que eu acho que não dá muita atenção aí, né? Dizem que é Por assim, isso que né? os homens morrem mais cedo, né? Isso é fato mesmo? É, estatística. Eu achei que era mito isso, viu? Melhorou bastante hoje, porque, né? Graças a Deus as mulheres também ajudam, né? Sim. Marcam os médicos e etc. Mas se você for avaliar lá de trás, os homens morriam bem antes. Primeiro, né? Primeiro. Então, quer dizer, por falta do quê? De cuidado. Prevenção. Prevenção. Hoje a gente foca Bem. muito em prevenção, né? Legal. Em todos os sentidos. E falando hoje, por exemplo, já que a gente começou aí nessa parte aí dos homens e tudo, falando em depressão, hoje, eu sei que existe muito a questão do tanto homem quanto mulher e tudo mais, mas hoje a questão relacionada à depressão, ela está voltada mais ao público feminino, ao público masculino, ou também, para quem não acompanhou, volta lá para a gente ver aí a questão, que foi o episódio de ansiedade, falando aí também sobre o público jovem, também está relacionado ao quê? Ao público masculino, feminino, tem alguma questão da faixa etária de idade, também relacionada aos, vamos dizer assim, aos adolescentes. Como é que seria hoje essa divisão da ansiedade, não, da depressão? A depressão é mais vista nas mulheres, porque a gente tem fatores hormonais também, né? Ok. Então, claro, tem muitos homens com depressão, mas tem alguns transtornos que são mais voltados, né, a alguns gêneros. Ok. Por exemplo, a parte da ansiedade, a gente vê muitos homens ansiosos hoje, por conta do estresse do dia a dia, né? Perfeito. E justamente porque os homens não se cuidam muito, né? As mulheres, quando estão mais ansiosas, é que a mulher já tem um rótulo, né, de estressada, ansiosa, tal, tal, tal. Tem também esse fator, lógico, em questão de fatores hormonais. Assim, hormônio é vida. Sim. Eu sempre digo. Mas a gente vê, a classe feminina é mais suscetível a... Tem a tendência a essa questão da depressão. Mas assim, hoje a gente... Eu falo que questão psiquiátrica hoje não tem sexo. Olha isso. Né? A gente vê muito. Inclusive as crianças, tá? É mesmo? Criança também tem depressão. Mas o que causa a depressão, Às vezes um hein? fator genético, questões de frustração, o ambiente que ela vive. Também, né? E a criança, ela demonstra na irritabilidade e na agressividade. E um mito aqui que eu vou tirar agora o que você acha que é o principal o sintoma da depressão? Da depressão, eu acho que às vezes a questão da frustração da pessoa. Alguma coisa que ela queira e não consegue, por N motivos. Acho que se a pessoa não tiver um controle, vamos dizer assim, psicológico, eu acho que ela acaba meio que se entregando aí para a depressão. Não sei se seria isso, né? Quando a gente fala de depressão, o que muitas pessoas dizem? Tristeza. Ok. Mas o maior sintoma da depressão é o desânimo. Porque a pessoa, ela perde pequenos prazeres do dia a dia. Caramba. Então, pode ver que tem gente que não toma banho, tem gente que não quer escovar os dentes, tem gente que não quer sair na rua, tem gente que só quer dormir. É o desânimo. A tristeza também faz parte do quadro depressivo. Né? Tem muita gente que chora muito. Né? A ansiedade e a depressão são amiguinhas, porque o ansioso
pode deprimir. Tanto que tem um transtorno que se chama transtorno misto, ansioso e depressivo. É mesmo? O ansioso, ele às vezes não é muito agitado e aí ele se frustra por não dar conta, e aí tem esse misto. E o depressivo não consegue fazer as coisas e acaba ficando ansioso. Perfeito. Então, assim, vira uma paralisação. Caramba! Então, quer dizer, a depressão, então é uma soma de fatores, né, que você acaba inicialmente passando ao ponto de você ficar depressivo. Só que quando a pessoa entra numa depressão, vamos dizer assim, que esse é um estágio de muita preocupação, né? É falta de prazer. Nenhum, Vida. exatamente nenhum, né? Depressão mesmo. É uma queda muito brusca de serotonina, né? Caramba. Que é o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar. Tem outros fatores? Tem. O ambiente, a genética, Tá. traumas. E isso dá para ser trabalhado 100% por um psicólogo? Ou não? Esse já é um caso. Depende do quadro depressivo, Tá. tá? Tem muitos níveis aí. Quando a gente fala de depressão, a gente também pode citar um pouco da bipolaridade, que é um transtorno de humor, que oscila entre mania e depressão, tá? Ok. Então, assim, para medicar tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante o psicólogo fazer um bom diagnóstico, porque o psicólogo faz diagnóstico e quando ele precisa também mandar para o psiquiatra. Por quê? A pessoa que tem bipolaridade e vem pra gente, geralmente a pessoa com bipolaridade vem na depressão, Ok. porque ela tá mal. Porque quando ela oscila na mania, ela se sente super poderosa. E aí que os estragos da vida são feitos. Olha isso. Então ela gasta demais, ela tem promiscuidade, em alguns casos. Ela começa a Abuso canalizar. de substâncias. É mesmo? Só que aí, quando ela vai pra depressão, ela quer morrer, né? Quer acabar com a vida. Enfim, e aí ela chega pra gente. Se for medicado de forma errada, por isso que é importante ter um psiquiatra que acompanhe, porque se você só medicar para depressão e essa pessoa tem a fase maníaca, ela entra nessa fase. Entendeu? Nossa. Se você só toma a medicação para depressão, a fase maníaca sobe. E aí é um estrago. Olha isso. Por isso que na bipolaridade geralmente é feito o tratamento com estabilizador de humor. Maravilha, hein? Olha que coisa. Vamos dizer assim. É meio louco, né, o negócio. Porque assim, ó, a depressão que já diz, né? Você Então já a tá. gente tem que ter muitos cuidados, né? Para fazer diagnósticos. E a gente tem que ter muito cuidado em observar os sintomas. Não é simples. Porque a pessoa você tá em tá queda. triste, você tá em depressão. Sim. Você tá, sei lá, taquicardia, você tá com ansiedade. Às vezes você não tem controle do impulso. E nesse caso, onde que eu vou primeiro? Eu vou então, por exemplo, se eu tô com algo que é relacionado a, vamos dizer assim, a alguma coisa do meu coração, eu vou lá e procuro um psicólogo. Quem pode me ajudar? Aí vamos dizer que eu vou a um clínico geral. Também pode. O clínico geral ele consegue identificar que aquilo não é um problema cardíaco e sim um problema mental. Assim, o que ele vai fazer é o seguinte: se você for parar num pronto-socorro, provavelmente eles vão te fazer exames para ver se você tá tendo algo. Perfeito. E aí, se diagnosticar que não, eles vão falar, olha, procura um médico ou dar uma sedação ali pra pessoa se tranquilizar. Ok. E encaminha para um psiquiatra, né? Então, quer dizer, o clínico geral, ele já tem, de uma maneira ou de outra, uma forma de identificar e direcionar o profissional adequado para aquilo. Qualquer médico consegue fazer isso. É mesmo? Qualquer médico. Uma ginecologista pode falar, olha, procura um psicólogo, um psiquiatra que você tá com algum fator. Entendi. Né? Desde que a pessoa fale. Geralmente, quem já procura terapia, antes de procurar um médico, porque as pessoas são muito resistentes. Ok. O psicólogo ajuda, né, a encaminhar. Que nem eu já falei aqui nos outros episódios, né, que o check-up é fundamental.
Problemas de tireoide podem também causar depressão, não só ansiedade. E Michele, deixa eu te perguntar. Por exemplo, hoje, no exame de rotina, tem como, por exemplo, aquele seu médico, através de avaliação de exames, alguma coisa, ver que você tem alguma coisa relacionada a direcionar para um psicólogo ou não? Ou o exame de rotina não consegue pegar isso? Porque às vezes é uma pessoa que é muito fechada na dela, ela não comenta, é uma pessoa muito reservada, mas ela é uma pessoa que se cuida, né? Ela faz os seus acompanhamentos médicos, aqueles exames anuais, enfim, aqueles de rotina. O médico hoje dela consegue avaliar através de uma análise de um ano para o outro, e vendo que ela é uma pessoa mais introvertida, consegue ver que ela... Aí depende muito da sensibilidade do médico, também, né? Ok. E às vezes o próprio paciente já chega falando, né? E tem alguns fatores, por exemplo, ó, é muita coisa, eu falo. Na bipolaridade, a gente tá falando de depressão, mas eu juntei com a bipolaridade porque a bipolaridade tem a queda depressiva, tá? Perfeito. Geralmente quem tem transtorno bipolar e precisa usar o carbolítio, que é uma medicação, ele precisa fazer exames de sangue do lítio para poder ver se não intoxicou. Olha isso. É todo um cuidado, Entendo. tá? Perfeito. Porque se você tiver uma intoxicação de lítio, tem que parar, e aí tem os procedimentos. Enfim, depois, geralmente eles voltam aí, ou vê outra medicação. Ok. Existe sim exame de serotonina, o exame de cortisol também, que é o hormônio do estresse, a gente geralmente é colhido de manhã, né? E geralmente o médico tem uma sensibilidade hoje para poder encaminhar. Ó, procura um psicólogo, né? Vai te ajudar. Fomos ao psicólogo. O psicólogo já de cara já consegue identificar que o estágio dele é um estágio que já necessita de um profissional voltado A medicina, sim, consegue já identificar? já. Então, quer dizer, aí eu saio da fase do psicólogo e eu já vou para uma outra fase, então. Aí você tem que unir as duas, Tá. né? Com o tempo a gente vai tendo muita experiência. Que aí, né? no caso, vai entrar em paralelo aqui o psiquiatra. Sim. Quando você percebe que a pessoa depressiva não tem vontade de viver, não consegue fazer coisas simples, Tá. é perigoso, né? E tanto a depressão quanto a bipolaridade, elas podem levar a pessoa a tentativas de suicídio. Olha isso. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado aí e avaliar principalmente os sinais, né? Um sinal muito importante que se vem de uma crença aí dos antigos quem quer morrer, faz. Não, Não. não. Funciona assim. Olha aí, fica a dica aí, hein? Quem quer morrer, comunica. Porque tem muita gente que acha que é frescura. Então, se a pessoa fala, eu quero, tome cuidado. Porque, quer dizer, é uma vontade que ela tem. Não quer dizer que ela vai fazer. Certo. Mas tem pensamentos. Olha isso. Então, quando é assim, a gente pega um paciente assim, a gente pode sim quebrar o sigilo ético, comunicar à família, ó, a pessoa está pensando tal. Então, quer dizer, tem que Pela redobrar, vida dela. tem que redobrar a atenção. Exato. E aí, quando a gente chega nesse... Aí, quem quer fazer, faz. Não é assim. É simplesmente comunica e às vezes ela vai lá e Às faz. vezes ela pensa, quem quer fazer. Não fala, faz. É isso que eu não queria fala, falar. faz. Ela faz. Caramba, olha isso. Ela faz. E uma vez que outra, a gente já identificou que ela já está nesse pensamento dela, de que para ela não tem mais sentido a vida. A gente já entra, por exemplo, com medicação ou não? Já encaminha. Já encaminha? Já encaminha. Às vezes ela não tem força nem pra terapia. É nada. É. É mesmo. O sofrimento é muito grande. E aí. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Qualquer pessoa. Para a criança, o adolescente. A criança, ela não. Dificilmente você vai ver uma criança em depressão profunda. Tá? Dificilmente. Ela tem sintomas depressivos, tem a depressão infantil e tal, mas assim, geralmente a psicoterapia ajuda. Ok. Tá? Eu, em 20 anos, eu nunca vi uma criança se suicidar nessa forma. Tá. Tá?
Talvez tenha casos aí que a gente vê. É que assim, quando você não vê perto, né, você acha que não existe. Sim, Mas existe, às vezes pode estar do teu lado na tua casa. olha isso. Adolescente sim, já vi. É mesmo. Adolescente sim. Então tem que tomar cuidado aí, os pais aí tem que tomar muito cuidado. Adolescente tem muita baixa tolerância à frustração. Então, assim, a melhor forma é comunicação. Adolescente se isola demais, precisa ver por quê. Então, adolescente se corta. Porque a dor física, ela alivia a dor emocional. É nada, Você sério? corta aqui e manda uma mensagem aqui. Então, para os pais é muito importante entender isso. Olha isso. E aí já temos um outro transtorno aí. Que pode ser. Pode ser uma ansiedade ou pode ser um transtorno borderline. A gente precisa avaliar. Tem uma série de coisas Tem aí. muita coisa. Não, mas aí nada melhor do que um profissional. Que aí no caso a gente está falando aí de um psicólogo inicialmente, depois do psicólogo havendo uma intervenção aí, vamos dizer, com medicamento, já se tem aí o auxílio também do psiquiatra. As medicações, geralmente quem tem essa predisposição a tentativas e tal, o médico vai passar também um tranquilizante, né? Até para que ela não. Até a medicação, porque o antidepressivo demora um Leva pouquinho um para tempo, fazer né, pra fazer efeito, né? efeito. Alguns dias. Ok. E aí ela precisa se segurar de uma outra forma, Olha isso. né? E aí o que acontece? A gente tem duas formas de avaliar também. Uma coisa é eu falar pra você assim, Robson, tô cansado da vida. Ok. Ai, não aguento mais. Isso é uma coisa. Estou desanimada, né? Você tá vendo que eu tô cansada. Outra coisa é falar, Robson, eu quero fazer algo que eu não aguento mais. Nossa. Aí já é um indício. Os dois são. Tá. Mas o primeiro caso, dificilmente a pessoa vai tentar, Ok. tá? Então, a gente precisa ficar muito atento quando a pessoa fala que não aguenta mais viver. Olha isso. A depressão realmente é muito perigosa. A gente vê muitos casos por aí. Muitas pessoas com uma baixa autoestima, pessoas inteligentíssimas, mas que a parte química não é legal, né? Abuso de substâncias. Que aí o pessoal usa isso daí meio como uma válvula de escape, Válvula né? de escape, é uma medicação, Sim. né? Usa como medicação, mas a medicação é errada. Então, quando se fala de depressão, precisa tomar muito cuidado. Ok. Olha isso. Então, quer dizer, hoje a gente está falando que o tratamento hoje ele existe, mas a pessoa precisa se ajudar. Só que tem uma coisa também. Hoje, se você, por exemplo, está sendo medicado e você, por conta, quiser parar essa medicação, Não. o problema ele vai vir dobrado. E outra coisa, tem gente que não quer tomar a medicação. E como é que faz nesse caso? Geralmente a gente pede para a família ajudar, Tá. né? Só que a tendência é ela tomar e ir melhorando, fazendo o tratamento. Mas alguns casos, por exemplo, bipolaridade, que tem muita gente que é internado também por depressão e pela bipolaridade. Ok. A gente precisa de uma ajuda assim da família. Essa história de é frescura, apaguem isso da cabeça. Geralmente A quem gente fala vem de isso... uma geração que não podia fracassar, que Sim. não podia ficar doente. Por isso que os nossos pais tiveram tantos problemas. Sim. Não podia falhar. Só que assim, eu conheci pessoas, assim, casos, né? Não pessoas. Sim. Que uma mãe pulou da janela, outra. É que eu não quero falar muita coisa, né? Sim, não, isso faz sentido. Mas são casos que a gente precisa entender que não é uma fraqueza. Sim, é uma doença. É né? uma doença. Não, e doença, na verdade... O Brasil é o país mais ansioso do mundo hoje. É mesmo, estatisticamente falando. Sim, e depressão, ele tá ali perto. Olha isso. Isso daí o pessoal não divulga, né? Isso daí. Porque isso Não. daí é um caso que deveria até mesmo ter um acompanhamento justamente, eu acho que até do governo. Inclusive isso também eu quero comentar. Tá. Uma situação que a gente vê muito, profissionais de saúde, tá? Porque o pessoal não se cuida. Não se cuida e atende muita gente que tem muitos problemas.
né? Então, quer dizer, como é que uma pessoa que só lida com aquela situação, ela não se cuida? Ela precisa se cuidar. E assim, uma coisa que é bem complicada no Brasil, vou falar em São Paulo, que a gente está em São Paulo. Sim, É, o pessoal não consegue marcar um psicólogo pelo SUS. não consegue. É muito difícil ter até um psiquiatra. Muitas vezes você encaminha a pessoa, eles encaminham para o CAPS, né? O CAPS, ele auxilia ali em primeiro momento, mas você não tem uma consulta ali. Então, quer dizer, hoje esse CAPS ele não te proporciona, vamos dizer assim, um tratamento. Ele só te. Ele ajuda, Ah, mas assim, você não tem algo, por exemplo, quem tem uma depressão leve ali, é mais difícil você marcar uma consulta. Geralmente eles atendem quadros mais graves, né? quando tá no estágio. É, e aí às vezes eles têm a internação dia que eles falam ali, o pessoal passa lá e tal. Mas às vezes são transtornos piores, né? Ok. Agora, é difícil o SUS ter um psiquiatra, um psicólogo, Olha isso. né? Eu acho que o nosso governo devia voltar mais os olhos para isso. Isso é pouco Às vezes a visto, né? pessoa tem que pagar uma consulta ali. Então, mas. Ainda bem que hoje ainda tem o doutor consulta, Então, mas algumas nem clínicas todo mais mundo, né? populares. Então, mas nem todo mundo tem condições de usar, por exemplo, nenhum doutor consulta. Né? Às vezes o clínico geral acaba passando algo. E que também às vezes nem é o adequado, porque não é a especialidade dele. Então, mas aí o coitado aí do clínico geral, às vezes ele tá, de uma maneira ou de outra, vendo ali o sofrimento da pessoa, ele tenta ajudar, claro, mas às Não é vezes atrapalha. Mas às vezes especialidade. atrapalha, Pode né? acontecer. Pode acontecer, porque é aquilo que eu falo, né? Se você não é um especialista, você pode passar uma informação totalmente o quê? Equivocada. Igual o psiquiatra não vai fazer uma cirurgia. Exato. Né? Por isso que cada um tem o quê? A sua especialidade. Né? Como, por exemplo, psicólogo, psiquiatra e outros mais aí. Mas hoje, por exemplo, se a gente precisar, você tem que procurar uma consulta, então, particular. Porque se você depender, por exemplo, do Olha, SUS, demora. com a minha experiência ali, eu já atendi pessoas com rendas mais baixas, né? Era muito difícil a gente conseguir consulta. Tinha vezes que eu mandava para o hospital psiquiátrico ali na Vila Mariana, que atendia na emergência ali, e depois a gente tentava ver se conseguia marcar a consulta, mas é difícil. É difícil. Nossa, então quer dizer, o pessoal aí de baixa renda aí, se tem problema, alguma coisa do tipo aí, tá na mão de Deus, né? Mas assim, procura o SUS. Não, não tem Eles jeito. vão ter que ajudar, Não de tem... alguma forma. Sim, mas às vezes não é tão rápido Mas e às aí vezes a gente é não aquela tem história, tempo, a né? gente sabe que demora para marcar determinadas consultas. Você imagina Uma questão aí de saúde mental. É. Porque isso aí é considerado que é o que a gente começou lá no episódio lá atrás, falando sobre a questão da saúde mental, né? Exatamente, eu vou falar. A depressão tá do nosso lado, mascarada. Todo mundo tem. Não, Não? nem todo mundo, mas Bom. tem muita gente que você conhece que tem e que você também não percebeu. É mesmo? Então, assim, você pode ver a pessoa que às vezes usa o sorriso como máscara, que sempre quer alegrar o outro. Mas na verdade ela é uma pessoa depressiva. Pode ser que sim, não tô dizendo que todo Sim, mundo. sim, mas sim. assim, às vezes a depressão tá do nosso lado e a gente não percebe. Então, atentem-se. Olha isso. Nem sempre um sorriso, uma gargalhada é de alegria. Às vezes até uma É forma uma dela... fuga ali. Olha isso. Pessoal, que nem eu sempre falo, né? Olha, nada mais do que você conversar com quem entende de um assunto. Então, por isso que todo especialista, por isso que ele já tem o nome. É o nome de ele, é um especialista. Ele entende do que ele fala, do assunto, e ele pode falar com propriedade. Que é o caso, por exemplo, aí da doutora Michele, que ela vem gentilmente aí conversando com a gente aí alguns episódios atrás. E o outro ponto, eu queria até ver, não sei se a gente também, com essa questão, depois que veio a pandemia e tudo mais, muitas coisas começaram a acontecer aí ao meio do caminho, e se fizeram aí a questão de consultas online. Hoje, por exemplo, se eu quiser hoje passar com a doutora Michele, como é que é? Eu vou até o consultório dela, o atendimento online, como é que é isso aí para até ajudar, vamos dizer assim, de uma maneira muito rápida? Hoje nem tem mais desculpa de deslocamento, né? Hoje eu mesmo só atendo online. Online. Só online. Então quer dizer,
Tanto no Brasil quanto fora. Então, olha, mas esse era o ponto que eu ia falar. Se hoje o atendimento ele é online, você que está nos vendo aí, não importa E a a sua efetividade cidade. é a mesma, Não, tá? não tenha dúvida. Até pelo fato que o profissional, você vai ter ali um profissional tete a tete com você. Só que a diferença é que você não está ao lado dela, mas você está tendo contato justamente com ela, mas de uma maneira muito assim, ó, exclusiva. Porque você não tem a questão do deslocamento, você não tem principalmente aquela questão também de ter que... A ansiedade da pessoa, eu acho que deve acontecer, né? Hoje, como a gente está trabalhando online, vamos dizer assim, imagina aquela pessoa que ela está indo para uma consulta, né? Tem que se deslocar até a sua casa. Eu acho que já começa um ela processo... até desiste Eu acho que já começa ali um processo de ansiedade na pessoa. Sim, até no vídeo mesmo. Mas o vídeo eu acho que é muito rápido, né? Naquela questão de você não ter que... Poxa, o que eu vou falar hoje pra doutora Michelle e tudo mais? Porque assim, é muito Mas rápido. acontece, tem gente que entra na consulta, já não tem nada pra falar. Quando vai ver, até passa do horário. Mentira, é mesmo? Sempre tem, gente, sempre tem. Olha isso. Então, por exemplo, você que hoje precisa de uma ajuda, de um profissional, mas não pense duas vezes E o nisso. psicólogo, ele é preparado pra conseguir tirar, né? A gente usa técnicas e tal. De uma forma muito sutil, né? Sim. Sutil. Então você hoje que vem acompanhando, e quem não acompanhou os episódios passados, acompanhe, porque cada episódio, mas assim, ó, absurdo em termos de informação. E como sempre, a gente coloca no descritivo do canal exatamente os contatos da doutora Michelle, para que você entre em contato e tenha a oportunidade de ter justamente um especialista ao seu lado, que é o caso da doutora Michelle. E em caso de ansiedade, tristeza, desânimo, angústia, procure ajuda. Não tenha dúvida, né? Não. E se falar E não tenha vergonha de dizer que você tá com pensamentos ruins. Ninguém tá pra te julgar. Não, e o profissional é exatamente por isso que já se diz, é um profissional, né? Ele não está para te julgar, e sim para te ajudar. Essa é a questão. Por isso, doutora, agradeço mais uma vez, a gente tem que encerrar aqui, porque senão o pessoal não vai nos acompanhar nos próximos episódios. Que a gente tem aí. muito aí, ó, para o quê? Para agregar. Utilidade pública, né? Total. E por esse motivo, sempre falo ao final dos nossos vídeos. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, dê o joinha e compartilhe esse vídeo para que a gente continue gerando conteúdos bons como esse. Obrigada. E a gente encerra por aqui. Obrigada, Rosa. Tchau! O podcast profissional com os mais variados nichos. Rafcast.